Quando foi que nós nos perdemos? Como povo, como país, eu digo, como Brasil, povo brasileiro. Antes de eu prosseguir no vídeo, eu vou fazer um convite especial para você. Se você ainda não faz parte do meu Portal da Sabedoria, clique aqui acima, em algum lugar na tela, ou então procure na descrição do vídeo abaixo, clique e junte-se ao portal. Portal da Sabedoria, nós somos em milhares de pessoas que se interessam por esses assuntos e que ele vai te dar acesso a todo tipo de trabalho que eu já tenha feito até hoje. Fica aí o convite para você. Quando foi que nós nos perdemos como povo brasileiro, como país? Você já deu uma boa olhada em como esse país está? Você já deu uma olhada, você faz ideia do caminho para o qual nós estamos indo? Às vezes eu me pergunto se só eu percebo que como nação nós estamos indo cada dia mais em direção a um precipício que vai custar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Será que só eu percebo isso? Quando foi que nós nos perdemos? Eu nasci nos anos 60 e eu vivi uma infância muito feliz onde esse país era completamente diferente. Eu já falei disso num vídeo anterior e eu sugiro que você assista aqui mesmo no meu canal. E eu não vou me demorar muito nisso, mas eu vivi numa época maravilhosa nesse país. Eu estudei no SESI quando eu era criança, e o SESI tinha um nível de ensino fantástico. Sabe o que era interessante? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, não tinha escolas particulares. Sabe por quê? Não era necessário. Nós tínhamos orgulho do ensino público. E uma pessoa tinha orgulho de dizer que era professor. Sabia? Porque o professor era valorizado. E engraçado que foi na época que os idiotas chamam de ditadura militar. Eu fico me perguntando que tipo de ditadura foi, né? Porque nós tínhamos liberdade para sair na rua, fazer de tudo, e a gente tinha orgulho, né? Cantava-se o hino nacional, né? Não tinha, você tinha educação moral e cívica, uma série de coisas, mas eu não vou me demorar nisso, né? A minha pergunta é, quando foi que nos perdemos? Olha, eu vou compartilhar um texto aqui com você, que eu pedi para a minha equipe transcrever de um vídeo do Alexandre Garcia. Você deve conhecer, é um jornalista que eu respeito muito. O Alexandre Garcia diz o seguinte, eu pedi para transcrever para eu ler e compartilhar, porque eu não sei se você viu esse vídeo ou não. Ele diz o seguinte, ó, bom dia, deixei para o fim das minhas férias um assunto muito delicado e quem vai falar não sou eu, é o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo aos professores, legisladores, pais, mães e até para os próprios médicos sobre a tal chamada ideologia de gênero. Em uma nota oficial assinada por ele, o presidente da Associação Americana de Pediatria, e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, a Universidade Johns Hopkins, ele fala o seguinte, ele diz que todos nascem com o sexo biológico, como é no reino animal, na classe dos vertebrados e dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos e aqueles do gênero humano. Isso é gênero humano. É o que diz a biologia a qual pertencemos. Então, de acordo com ela, nós nascemos macho ou fêmea. Ok? Até aqui nós estamos falando de biologia, não de idiotice global, né? Ou nacional. Continua o texto. Isso é um fato biológico. Não a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. É a biologia. Ele lembra que transtornos de má formação são extremamente raros. Transtornos biológicos, transtornos fisiológicos e esses transtornos não constituem terceiro sexo. Portanto, ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. Vou fazer uma pausinha aqui, se não ficou bem claro ainda. Se a criança nasce com pênis e testículos, ela é menino, é macho, sexo masculino. Isso é biológico, não é o Ivan que está falando, não é? São autoridades falando. Então, não sei o que é tão difícil de entender nisso, gente? O que os acéfalos têm tanta dificuldade de entender, não é? O que essa raça que está querendo destruir tudo, essa raça sem cérebro, essa raça sem moral, sem educação, sem nada que caracteriza um ser humano decente, o que é tanto tem difícil disso para eles entenderem? Se a criança nascer com vagina, ovários e trompas, é menina. Ah, isso que informação nova, Ivan.
Eles não entendem isso porque nunca ninguém ensinou para eles. É que eles têm cérebro, mas não usam, é completamente diferente. Não tem cérebro, não tem vergonha na cara, não tem nada. Na realidade, nada de decência, né? Porque uma pessoa que tenha um único neurônio funcionando, ela já entende isso, né? Muito bem, continuando. Continua o texto do Alexandre Garcia. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. Por exemplo, o sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia, temos sexo e somos machos ou fêmeas. Então, quando o menino pensa como menina ou a menina pensa como menino, isso não muda o seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiatra Americana e é chamado de DSM-5. Então tem tratamento, é um transtorno, mas é raro. Continua o texto. Lembram também que puberdade não é doença, que queiram ser tratada com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir o adolescente a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos, preste bem atenção nisso, ó, 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente que estejam confusos com o sexo acabam aceitando o sexo biológico com o qual nasceram. Agora, hormônio como a testosterona aplicados nas meninas e estrogênio aplicado nos meninos, ou seja, o contrário do que o corpo produz, aumenta a pressão cardíaca, causa coágulos no sangue, podendo dar câncer, causa problemas de circulação, podendo dar AVC no cérebro. Pode causar câncer de vários tipos e o índice de suicídio nesses jovens é 20 vezes maior com o uso de hormônios do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudança de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas muito abertamente. Que a gente pensa que é só no Brasil, mas não é, tem países do primeiro mundo tratando isso. Continua o texto. A Associação de Pediatria considera abuso infantil fazer isso, enganando pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras, muitas pessoas estão colocando na cabeça de meninos e meninas que não existe diferença, mas existe sim. E graças a essa diferença é que nós nos reproduzimos. Isso é biológico. Ou seja, se o que esses dementes querem fosse verdade, nós pararíamos de reproduzir, nós seríamos a última raça na Terra, nós seríamos a última geração de pessoas na Terra. Por quê? Porque homem com homem não reproduz e mulher com mulher não reproduz. Então, nós seríamos extintos. E é tão ridículo isso que as pessoas não conseguem entender. Essa é a palavra da Associação Americana de Pediatras. Aí é o Alexandre Garcia falando. Eu sei que o assunto é delicado e polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para que os pais lidem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas, cujas cabeças estejam sendo feitas por essa ideologia de gênero, que tem mais ideologia granchista do que ciência da biologia. Eu espero que você, que é pai e mãe que está me assistindo, você faça essa pergunta também. Quando foi que nós nos perdemos como povo? Quando é que nós deixamos de entender coisas básicas e passamos para esses absurdos? Por que que ainda se discute um assunto que é tão absurdo como esse, gente? Olha, eu vou postar um outro vídeo por esses dias, onde eu vou abrir para você toda a trama que esse amaldiçoado governo desse pobre país vem fazendo desde 2007. Eu vou mostrar para você fatos. Aguarde aqui no meu canal, daqui a alguns dias você vai ver. Nós vamos falar profundamente sobre isso. Ah, o assunto é polêmico? E daí que é polêmico? Eu vou continuar falando sobre isso. Ah, o assunto causa desconforto? E daí? Vou continuar causando desconforto, não tem problema, não estou nem aí para isso. Eu falo como pai, como avô, como homem, falo como filho, eu falo como ser que respeita as mulheres, eu falo como homem que tem dignidade, eu falo como homem que aprendeu com meu pai a ter vergonha na cara, a dar a cara a tapa e poder falar. É por isso que eu falo disso aqui no meu canal. Se você não gosta, veja, primeiro entenda, eu respeito sua opinião e eu peço que você não assista mais meus vídeos. Então, se você é a favor disso e acha que é tudo absurdo que eu estou falando, eu tenho uma receita simples para você, não veja mais os meus vídeos. Você não vai ficar irritado, não vai ficar aborrecido, nada. Se você concorda comigo e também pensa assim, se preocupa com seus filhos, com seus netos, se preocupa com as mulheres, se preocupa com vergonha na cara, com ética, com moral e civismo, então, se você não é inscrito no meu canal, ainda clique acima aqui, em algum lugar da tela, se inscreva, clique na sinetinha para você receber as notificações. Deixa o teu joinha aqui para mim, se você gostou do vídeo. O teu joinha leva os vídeos mais longe.
Compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse assunto e, por favor, me deixe o seu comentário também. Fica aqui a minha opinião clara, concisa, e fica aqui o meu repúdio a essa abominação acéfala, a essa desestruturação espiritual que chamam de ideologia do gênero. Longos dias e boas noites para você.